Existe muita desigualdade social, né? O que o morador de rua passa na rua é um sofrimento grande. Nós não temos democracia nesse país. Meu Deus, até quando? Comecei a viver intensamente nas ruas, onde eu passei 12 anos. Desses 12 anos, mais ou menos 8, 9 anos foram ininterruptos, né? Acessando assistência social. Fui também para uma comunidade terapêutica, me norteando e me ajudando a me moldar, né, para a questão mais da droga na minha vida. O Movimento Popular de Situação de Rua ele nasceu a partir de uma chacina na Candelária, né, aliás, de Nacé, em São Paulo, né, onde foram mortos 7 pessoas em situação de rua. Na realidade, foram 15 pessoas, né, que foram brutalmente agredidas. Dessas 15, 7 morreram, né, por policiais e pessoas que vinham fazendo a segurança das pessoas que trabalhavam ali e das lojas, dos lojistas. E aí essas pessoas foram agredidas e brutalmente assassinadas. E daí surgiu o movimento População em Situação de Rua por Direitos Sociais, né? E esse movimento ele continua até hoje, né, desde 2004. Hoje está em 19 estados e eu faço parte da coordenação estadual aqui. Existe muita desigualdade social, né? Perante a lei, isso seja do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Supremo, e diferencia de classe. Por aí você já vê que todos não são perante a lei. O universitário ele tem a prioridade de lei diferente de um morador de rua. O morador de rua é diferente. Se acontecer alguma coisa com ele, ele vai ter alguns direitos que o favorecem. Mas nem todos vão para a lei para ajudar ele. Isonomia de lei, só existe democracia. E nós não temos democracia nesse país. É uma desdemocracia e uma desnação. Proclamada a República 100 anos depois, com essa Constituição cidadã, por falar em voto, é que o analfabeto tem direito ao voto. E a mulher também. Meu Deus, até quando? É 14 anos passando por isso. Isso. Se eu for andar da Curva Boa Vista até o Derby, meu Deus, quantas pessoas eu vou contar? Procurando papelão, fala feito ele disse, comendo o resto de comidas do lixo. A misericórdia, ela é enorme. Aonde você for, que você vê morador de rua, não sabe ler nem escrever, ele não tem casa. Eu venho inscrito no projeto Minha Casa Minha Vida, desde 2008. Olha quantos anos já vou passando nessa situação da rua. Estou na rua há quase 5 anos, perdi a minha mãe, tive um problema com droga, sou técnico de panificação. Eu faço todos os tipos de pães e salgados. Trabalhei 31 anos em São Paulo. Depois, quando mudou de presidente, para mim só veio coisa ruim. E já fui em vários lugares, já fui em prefeitura, já fui em vários lugares. A única coisa que eu sempre escutei nesses 5 anos é uma palavra só: aguarde. Os órgãos públicos, governo, prefeitura, nunca fizeram nada comigo. Sempre vinham todos os dias aí nas praças, tudo que é de praça já vi, né? Porque antigamente quando eu cheguei com esse negócio de território, e não vinha, pegava meus dados, todo dia vinham pegar meus dados, todo pachá vinha pegar meus dados. É um ano da resposta. E até hoje, 17 anos passei na rua, não consegui sair da rua pelos órgãos. Se não fosse a pastoral do povo da rua, aqui do Recife, estaria ainda na rua. Deu a pastoral e ó, abrigou diversos aqui, né? Muitos já passaram, já saíram, e hoje em dia nós estamos trabalhando para poder entrar. Órgão que nunca fez nada. A população em situação de rua ela fica um pouco invisível nesse processo todo. Não há um planejamento claro de como atuar para que essas pessoas ou sejam retiradas dessa situação ou aquelas que permanecerem tenham a sua dignidade garantida. Provavelmente isso tem a ver, isso tem um recorte eleitoral também. Enquanto que a população beneficiária de políticas públicas de habitação, de geração de renda e de distribuição de renda, elas são cadastradas, elas têm um CPF, elas têm título de eleitor, elas têm uma cidadania mais assegurada. Essa população de rua, em situação de rua,
muitas vezes elas estão completamente alijadas de um processo de cidadania, elas não estão cadastradas em lugar nenhum. Então elas passam a ser pessoas invisíveis e a sua invisibilidade também se reflete na questão eleitoral. Se eu não posso ir lá dizer assim, eu te beneficiei, agora vota em mim, para mim não faz sentido beneficiar, gastar recursos públicos com essa população. Então é como se a gente realmente tornasse esses indivíduos pessoas completamente invisíveis para a sociedade e para os governos. A cidade ideal seria aquela onde as pessoas pudessem usufruir de tudo, né? E que as pessoas fossem iguais e onde não existisse desigualdade social, né? Onde não existisse discriminação, preconceito, homofobia, né? Todos esses tipos de coisas que só fazem degradar o ser humano. E todos nós tivéssemos moradia, tivéssemos direito a lazer, né, emprego e renda, né, que vivêssemos em harmonia. Essa seria a cidade ideal. O emprego muda muito a vida do ser humano. Então, você é uma pessoa Mais digna. respeito. Você tem amor próprio, você vê a vida de outra maneira diferente. O emprego dá dignidade ao ser humano. Uma cidade que o prefeito, em vez de gastar muito dinheiro, mandando esburacar a rua, que já tem um saneamento básico bacana, que são bem bonitas, calçada para fazer de novo, ele lembrasse de gastar com o povo que precisa, né, com a educação, com o remédio, de formar os analfabetos, uma lei que obrigasse o povo a crescer, a subir de classe. Aonde eu vou, aonde eu passo, o que eu vejo são só propostas mentirosas. Para ter essa documentação é o nosso sacrifício. E quando chega a época da eleição, tivemos aparecendo dizendo que fez isso e aquilo, e o cara fica leigo na situação. Quando chega numa reunião da prefeitura, é a parte teórica, é a parte onde o morador de rua, pop rua, eu vejo como o atual nosso coordenador já sofreu um preconceito sobre isso, reuniões de marcada, ou se não, a parte teórica de eu presenciar e ficar leigo na situação, por não ter uma educação básica aqui para pop rua. Então, a cidade que a gente espera é uma cidade, como eu disse, com respeito a todos, que começa lá embaixo da educação. Simples assim, que eu podia estar dormindo ali na rua do papelão, que um filho de papai pudesse e não jogasse lixo em cima de mim, viesse dar uma dica e tal. Mas aqui nessa cidade é um pouco complicado as coisas, mas começa tudo na base da educação. 14 anos de rua e sofrimento um por cima do outro, largado, jogado na rua, não arrumei serviço, de nada, trabalho, nada. As roupas que eu ganho, as comidas é comunidade, é a igreja da Santa Cecília, que de vez em quando me ajuda. E pronto. A prefeitura, esse negócio que tem por aí afora, nunca me deram auxílio moradia, esses negócios. Tô jogadão, largado na rua. A minha esperança é quase zero. É viver do jeito que eu vivo, eu não aguento mais não. Eu vejo a hora, um dia, sei lá, eu não sei o dia de amanhã, eu falecer, dormindo num papelão, numa calçada no centro da cidade do Recife. A questão da rua se deu nos anos 80 para mim, mas graças a Deus a minha mãe batalhando, né, a gente não ficou muito tempo. Ela é empregada doméstica e nós fomos morar no Cortiço. E eu fui em 2018 para a rua pegar alimentos para meus filhos poderem comer. Eu sou a primeira mulher eleita como representante Pop Rua, mais a nível de município, né, de Recife. Já falei em janeiro de 2021 na reunião que falei sobre questão de banheiros químicos e a outra questão, que é o ponto principal que eu falei, foi sobre absorvente para as mulheres que estão na rua. Por que não existe absorvente para as mulheres? Tem mulheres na rua também e eu acredito que essa questão da pobreza menstrual é séria e é grave, porque muitas me relatam que usam pano em pleno século XXI. Eu já tive absorvente negado. Eu já usei pano. Então, eu ficaria muito feliz se tivesse essa questão do banheiro químico e do absorvente.
Deve ser difícil você querer ir no banheiro e não ter um banheiro para usar. Infelizmente é dessa forma, né? Uma pessoa que é vista como mendigo, uma pessoa que é vista como pedinte, mas que na realidade, se você for ver a história dessa pessoa, era alguém que tem um estudo muito bom, né? Que teve acesso à educação, inclusive ao ensino superior, né? Mas que não teve oportunidade na vida. Em algum momento da sua vida ela se desorganizou e foi parar nas ruas. Na realidade, a rua ela pode ser a realidade de qualquer pessoa, né? Só basta a pessoa não ter um recurso financeiro, não ter um trabalho, né? Não ter a moradia, e a única moradia que vai acolhê-la vai ser a rua e as realidades que a rua impõe. Essa é a grande especificidade, e a Pop Rua é essa, né? Infelizmente a gente tem que viver o que da forma que é ofertado na rua. Infelizmente é isso. Inclusive aqui, ó, o Jamerson foi furtado, ele agora está aqui na rua sem nenhum tipo de identificação, e a gente vai precisar levar ele aqui no Fórum Tomás de Aquino, onde lá tem um setor de busca, né, onde a gente pode solicitar essa busca ativa da documentação dele, do registro dele, para a gente começar a fazer todo o processo. E quando esse registro estiver em mãos, a gente vai com ele para o Centro Pop, que é o Centro de Referência da População em Situação de Rua, onde a gente vai fazer a solicitação dos outros documentos dele. Nós vivemos em um país que não é democrático. E quem melhor responde isso é o meu professor da Federal do Rio, Luiz Felipe Pondé. Não há democracia onde não há os direitos mínimos resguardados.